Jeremias, o profeta chorão. Não é sem motivo que Jeremias é chamado o profeta chorão? Suas lágrimas eram as de um homem de Deus que desfrutava de comunhão íntima com ele. Um homem devotado a honrar a Deus e a trabalhar para a prosperidade do seu povo. Seu coração estava partido por ter sido Deus desonrado e pelo povo ter sido roubado de suas bênçãos e bem-aventurança como resultado de seus maus caminhos e a severa disciplina de Deus sobre eles. O espírito de Jeremias é visto no apóstolo Paulo, de cujas lágrimas lemos várias vezes. Talvez já tenhamos nos esquecidos de como é chorar diante de Deus pelo fato de não vivermos em estreita comunhão com Ele. Em Atos capítulo 20, versículo 19, as lágrimas de Paulo são resultado do seu profundo exercício em relação ao serviço de Deus, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas. Em Atos capítulo 20, versículo 33, elas eram o resultado da sua consciência acerca dos perigos dentro e de fora a que a igreja dos Efésios estavam exposta. Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, suas lágrimas são o fruto das graves desordens na igreja em Corinto. Em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas. As condições em Corinto estavam péssimas espiritualmente, mas ao invés de lamentar, eles estavam inchados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, eles eram carnais, insensíveis à desonra feita ao nome de Deus e à desgraça pública que havia sido trazido para Cristo. Uma mancha terrível havia sido lançada sobre o testemunho do Senhor, a eles confiado, e ainda eles pareciam desapercebidos e indiferentes quanto à sua verdadeira condição espiritual, e falharam em lamentá-la. Paulo, entretanto, chorou, pois estava em comunhão com Deus. Quando estamos em condições espirituais baixas, ou toleramos práticas contrárias às Escrituras entre o povo de Deus, os crentes espirituais choram na presença de Deus e clamam a Ele por um aumento do desejo espiritual nos santos de promover a sua glória. Isto mostra que pelo menos estes espirituais estão em comunhão com Deus. Jeremias era um homem do mesmo caráter desses, em cujo coração a honra do nome de Deus e a abundância espiritual de bênção entre o seu povo tem o primeiro lugar. O testemunho de Deus era precioso no coração de Jeremias, assim como deve ser nos nossos corações. Em Lamentações, capítulo 4, há 7 coisas que faziam Jeremias se prostrar diante de Deus com um coração pesado e atribulado, levando um profundo exercício e as lágrimas. A correspondência das 3 primeiras entre estas 7 coisas com os nossos dias é vista a seguir. Primeira, a perda da ordem e unidade divina. No versículo 1, Jeremias fala de como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Aquelas pedras preciosas que deveriam estar unidas para formar a habitação de Deus estavam agora espalhadas por toda a cidade. A casa de Deus estava devastada, o templo de Deus jazia em ruínas e as suas pedras estavam caídas. Isso era exatamente o oposto do que deveria ser, o oposto daquilo que Deus pretendia. Pedro nos deixa aplicar isto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. 1 Pedro 2, capítulo 5. Sabemos que a igreja, o corpo de Cristo, é a casa espiritual, mas também uma igreja de Deus tem esse mesmo aspecto. Vós sois edifício de Deus. Vós sois o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 16. Os crentes, como pedras vivas, são edificados numa localidade para formar uma habitação de Deus no poder do seu Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos os santos de uma localidade estejam juntos, edificados em harmonia espiritual,
para formar uma morada para ele, dando testemunho a toda a verdade de Deus para a sua glória. A ordem divina é a unidade, a harmonia, ser um coração e uma alma. Atos capítulo 4, versículo 32, estar no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Deus quer que cada crente na igreja viva no poder da unidade essencial da vida eterna, para a qual a sublime graça de Deus nos trouxe. Cada crente na igreja é essencial para todos os demais e devemos apreciar a solene responsabilidade de dar um testemunho fiel a toda a verdade de Deus na nossa localidade. Quão terrível ver discórdia, divisão e contenda em qualquer igreja local. Ao invés de estarem juntamente edificados, estão espalhados por causa da carnalidade, voluntarismo, amargura, materialismo ou mundanismo. Como deveríamos lamentar e chorar por causa de situação em que vivemos hoje? Perda de ordem e unidade divina, precisamos nos guardar contra essa perda. Segundo ponto, a perda dos valores espirituais, versículos 1 e 2. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. A perda da ordem e unidade divina leva, inevitavelmente, à perda dos valores espirituais, por sua vez, leva à perda do testemunho. São reputados por vasos de barro. Claramente está em vista a apreciação de terceiros e, portanto, tem a ver com testemunho. A igreja local não pode estar dividida por contenda e manchada por carnalidade sem a perda dos valores espirituais e sem a perda correspondente de poder espiritual e eficácia no testemunho para Deus. Por que muitas igrejas estão fracas? Por que não há eficácia no testemunho? Por que as igrejas estão diminuindo em certas áreas? A resposta é que bem pode ser que isso se deva à perda da ordem divina e dos valores espirituais. O valor do desenvolvimento espiritual e conduta piedosa, o valor de manter um testemunho coletivo harmonioso a toda a verdade de Deus para o seu agrado e glória. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, lemos: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Em vista de uma declaração tão clara, enfática e simples, como pode um crente pensar em contenda e divisão sejam desejáveis? A igreja em Coríntio era ouro, mas havia se tornado fosca por causa da perda de valores espirituais. Eles eram do tipo de cristãos que o mundo pode tolerar ou mesmo admirar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Estavam bem quanto à sua posição, mas não quanto à sua condição. Sabemos que é melhor ser ouro fosco do que bronze polido, mas o ouro não foi feito para ser fosco. Que as igrejas fossem ouro brilhante, prestando um testemunho puro e claro à verdade e ao caráter de Deus. Não podemos permitir que o mundo e as condições que nos cercam afetem a nossa apreciação da verdade divina e nos privem do valor das coisas espirituais. A perda dos valores espirituais deveriam nos fazer chorar diante de Deus e anelar por um retorno para aqueles valores apresentados na palavra de Deus. O terceiro ponto a ser examinado é a perda da afeição espiritual, vista no versículo 3. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes do deserto. As bestas eram caracterizadas por cuidarem dos seus, provendo mantimento para eles às suas próprias custas. Mas isso não era assim quanto ao povo de Deus nos dias de Jeremias? Será assim também nos nossos dias?
A necessidade mais premente é a de homens de caráter sacerdotal que passem tempo no santuário em comunhão com Deus e que levem os santos em seus corações. Homens que carregam em seus corações, na presença de Deus, o fardo do cuidado do povo de Deus. Homens que são como mães e às suas próprias custas obtêm alimento para os santos. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Há uma grande falta de homens que apacente o rebanho. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ou com o sangue do que era seu próprio Filho. Atos capítulo 20, versículo 28. Seu próprio é enfático e destaca a preciosidade da igreja local no coração de Deus. Aquilo que é precioso ao seu coração, ele tem confiado às mãos dos homens, anciãos, que são responsáveis para providenciar alimento para o rebanho. O Senhor não é indiferente ao bem-estar da igreja nas mãos deles e, portanto, fidelidade necessária. Homens de caráter sacerdotal que levam os santos em seus corações e intercede a seu favor são como Cristo, nosso grande sumo sacerdote e intercessor. Precisamos de homens que, devido ao seu amor pelos santos e por causa da sua devoção a Cristo, querem viver para o bem espiritual de todos. Como deveríamos lamentar a perda de afeição espiritual entre as igrejas? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10.